Fala pessoal! Oi gente! Chegamos ao último e mais crucial vídeo da nossa série. Afinal, dá pra morar na Tailândia? E agora que você já sabe qual o visto mais adequado pra você e quanto você vai gastar pra viver aqui, a gente quer deixar também aquelas dicas valiosas Do dia a dia, que é você juntar tudo aquilo que a gente já ensinou e daí aplicar aquela experiência que a gente passou 12 meses aqui se ferrando às vezes. Pra aprender. E agora a gente vai te passar todos aqueles segredinhos, aquelas manhinhas, as armadilhas. Formas pra você não passar vergonha por conta da cultura, então fica aí pra conferir isso. Bora! Além do horizonte, onde o sol beija o mar e as estrelas são pontes, indo além dos sonhos. Então, nosso amor é o mapa dessa canção. E pra quem vem acompanhando já sabe que essa série a gente tá fazendo pra juntar todos os conhecimentos que a gente conseguiu aprender nesses 12 meses. Então o primeiro vídeo foi sobre os vistos, inclusive falamos sobre o DTV, que tá bem comum, muito confuso, muita informação, então checa lá se você não viu. No segundo vídeo a gente falou sobre custos de vida. E assim, passando principal, aquela diferença que você vai ter de norte pro sul, pras ilhas famosas, pra Bangkok, a capital, as diferenças de temporada, quanto é que você vem aqui e aumenta o preço, de quais coisas que aumenta o preço quando a temporada... Diferença de perfil também, perfil mais econômico, perfil mais confortável, a gente fez isso e até bolou um orçamento também pra ajudar você a visualizar isso. Exatamente, chegou lá no final e tem lá tudo explicadinho pra você ver se o teu custo de vida tá de acordo, se você consegue viver bem dessa forma na Tailândia. E agora a gente vai entrar em dinheiro. Como que eu faço pra economizar? Qual é o segredinho cultural que tem aí? Como que eu não sabe? pago taxa pra sacar dinheiro? Como você aprender a identificar os restaurantes pra você comer bem, pagando barato. Poxa. Enfim, dicas que vão ser muito importantes pra sua vivência na Tailândia. Quer você venha morar, passar que nem a gente passou várias vezes, 3 meses em tempão em cada cidade, queira você vem às vezes passar um pouco tempo, isso já vai te ajudar muito mesmo. Pessoal, com muita felicidade estou fazendo essa inserção, depois de terminar toda a edição de todos esses vídeos e principalmente agora desse de dicas, deu mais de 3 horas e meia de vídeo, vocês viram, e a gente percebeu o quanto de conteúdo tem aqui, a gente percebeu que era a hora de fazer o nosso primeiro e-book. Uhul! Vamos ter todas essas informações então num livrinho para vocês poderem acessar. E se vocês querem apoiar o nosso trabalho ou até usar para a sua própria viagem, ter acesso às coisas mais fácil, acesse o link na descrição. E esse vídeo, assim como os outros que a gente fez da série, tá todo divididinho aí por trecho, com tudo que você precisa. Então, assim, é legal porque se você precisar voltar nesse vídeo para conferir alguma coisa, é só você ir na parte que te interessa. Exatamente. Não reclame que tá longo, é o melhor que a gente pode fazer para juntar o máximo de informações. E informações, eu acho que a mais importante de todas é a gente começar falando sobre dinheiro, que eu acho que todo mundo quer saber, né? E, gente, dinheiro na Tailândia, ele tem que ser em papel. Ele ainda é rei por aqui, porque só usa esse dinheiro, digamos, só usa esse dinheiro. Usa-se muito dinheiro. Nas vendinhas, na rua, no 7-Eleven, porque a taxa mínima é 200 baht pra passar no cartão. Então, assim, até você vai conseguir passar o cartão, vai. Tem gente que chega aqui e fala assim, eu só vivo com cartão. Tem, mas essa pessoa ela nunca compra nada na rua, de ambulantes, de pequenos vendedores. Ela passa a comer só em restaurante maior, grandes lojas de shopping. Isso você, aonde você vai conseguir passar cartão. Saiu disso, é dinheiro. E se você pretende vir e ter uma experiência mais cultural, é dinheiro que você precisa. E essa questão do onde passa cartão, a gente falou, o 7-Eleven, o mínimo dele é 200. Daí você precisa ficar comprando um monte de besteira. Às vezes que você vai comprar, sei lá, precisa de um pão. Você vai lá comprar um pão que é 45 baht. Chegou lá, não passa 45 no cartão, então você vai sai catando um monte de coisa que não precisa. Ou o que eu vou precisar depois? E acho que eu vou precisar daquilo, e pega um doce, Acaba gastando mais. Então, pra economizar, é melhor você estar com dinheiro. E existe uma outra forma, é claro, você vai ter que sacar dinheiro no ATM, mas você sempre vai notar que nos lugares eles têm um QR Code, como no Brasil. A Tailândia usa muito, é um sistema muito parecido com o Pix. Porém, estrangeiros não podem ter ou não podiam ter até há mais ou menos um mês atrás, que foi lançado um sistema que então não é diretamente, você não tem uma conta em banco. Você teria que ter uma conta em banco. Para ter conta em banco você precisa ou ter visto de estudante, ter um visto de trabalho, algo que comprova que você mora aqui, só que como turista você não tem conta em banco. E ainda assim é bem burocrático fazer essa conta em banco.
Mas daí eles criaram esse novo método Esse pra ajudar aplicativo. quem é estrangeiro. E o TagTie, então, ele é um aplicativo, ó, já falei, TagTie. Vou colocar a logozinha Já dele aqui. existia esse TagTie Nossa. há muito tempo, mas agora tem esse novo negócio do QR Code. E nesse aplicativo, o legal é que você tem benefícios como turista. Ele é voltado para você vir para cá e utilizar até durante 3 meses. Você compra passes diários, então você tem na cidade de Phuket, na cidade de Pattaya, Chiang Mai, Bangkok, você pode comprar um passe de um dia. E ele tem diversas atividades que muitas vezes algo bem caro, uma apresentação, é o preço desse passe diário e que você consegue marcar a apresentação lá dentro e ainda marcar restaurante, massagem, um monte de coisa. Então você... A gente até fez um vídeo, uma vez que a gente usou o TagTie, a gente foi no spa, a gente foi em restaurante, a gente foi No foi Santuário um da show, no Santuário da Verdade. Cara, foi um dia Bem super massa. intenso, cheio de coisa e custou o valor de uma entrada de uma das coisas que a gente fez. Então valeu super a pena. E aí, o TagTie ele te oferece diversos benefícios e o mais novo é esse cartão. E como é que funciona para você conseguir ter esse cartão? Você vai no banco desse K-Bank, que é o Kasikorn Bank. Lá você vai levar teu passaporte e eles vão te dar esse cartão Pay and Tour. Você vai ter que carregar a primeira vez através de uma maquininha de cartão porque eles não aceitam o BA. Essa é a pegadinha da coisa e é aí que você vai ter que fazer a conta para ver se vale a pena ou não. Porque você não vai poder pagar em BA. Você vai ter que ter um cartão de crédito internacional. Exatamente, para passar nessa maquininha dele. Eles não cobram taxa em cima dessa operação, mas eles ganham na diferença cambial, porque eles vão te cobrar em dólar ou real, vão cobrar no cartão de crédito e vão fazer essa diferença e vão te pagar em BA lá nesse cartão que ficou com você, entrou na tua conta, você pode passar a usar o QR Code ou usar esse cartão, você passou a ter essa conta no banco, entre aspas, para poder usar igual os tailandeses. Mas eles ganham com você pagando em dólar, convertendo para o BA. Então é ali que eles tiram dinheiro e essa conversão não é tão favorável. Além do que, quando você passar o teu cartão de crédito internacional, ele não vai cobrar no dólar comercial como você converte lá na Wise, que é mais barato. Ele vai cobrar em dólar cima. turismo. E dólar turismo é mais caro. Mais caro. Ó, hoje a conversão é essa que tá aqui embaixo. Eu vou, no dia que eu editar o vídeo, eu coloco. Então, veja a diferença. Às vezes pode valer a pena ou não valer a pena. Porque aí, usando a Wise, como é que a gente pode fazer? Indo sacar no ATM. Porém, todos os ATMs eles têm uma taxa de 220 BA. E já que a taxa do ATM é tão alta, a dica é, tira o máximo que você puder. Até 20 mil, 30 mil, tem alguns que dá pra tirar. A maioria é 20, mas tem 2 bancos que são 30 mil, que é o Krungsri, que ele é um banco azulzinho claro, E o K-Bank. e o K-Bank, que é o mesmo lá do cartão do TagTie, ele também saca 30 mil, então vale mais a pena, gente, né? Você conseguiu dividir mais isso, diluiu esse dinheiro. Mas você pode não pagar essa taxa, e essa é uma grande dica, você fugir totalmente disso. Te dá um pouquinho mais de trabalho, porque vai levar tempo, você não vai no ATM, vai sacar, mas você vai no banco sacar. Direto no caixa. Daí no sim caixa. você foge dessa taxa. Porém, o que você vai ter que ver? Que tipo de banco? É todo banco? Não é todo banco. Vão ser agências bem grandes, aquelas agências principais da cidade, e que elas tenham a função de currency exchange. É por isso que você vai procurar. Então, por exemplo, você descobriu que tem essa agência e você quer olhar pelo mapa, de repente, você viu que é uma agência grande, vai lá no Google, no Street View, e tenta achar por perto da porta dela se ela tem currency exchange ou se está escrito Western Union. Que onde tem o Western Union nos bancos, eles também fazem isso. Então são os dois indicativos. Currency exchange ou Western Union. Daí você vai ter que ir lá, levar o seu passaporte com o cartão que tá relacionado ao passaporte, não pode ser o número do cartão. O nome tem que ser certo. Se o nome não tiver, às vezes o nome tá abreviado no cartão, leva o teu celular que mostre que você tem essa conta para você provar para eles, Isso. porque eles vão olhar teu passaporte. E o passaporte é imprescindível, não pode ser cópia, nada. Passaporte. Exatamente. Vamos fazer uma cópia do seu passaporte, você vai escrever lá teu endereço no Brasil, vai pedir a quantia que você quiser. Assinar um monte de vezes e fechou. Pegou, pode pedir um pouquinho de dinheiro mais trocado. Já chegamos a sacar 2.000. Só 2.000 BA nisso, mas Não é uma coisa tão simples assim, porque depois a gente foi tentar e não foi possível. Então pediram um depende do mínimo de banco. 5. É. Esteja pronto quando se for fazer isso pra de repente não discutir com a pessoa que você não vai discutir, mas vai falar assim, não, eu já fiz essa operação. Às vezes pode, mas não, a gente não faz isso. Daí, na verdade, eles fazem sim, só que não querem fazer. Eles não parecem querer fazer na hora. Se você vai numa agência bem grande, geralmente é muito tranquilo, mas a gente já foi em agência menor e a gente teve meio que
A gente insistiu umas 3 vezes dizendo que a gente fez isso, que é essa operação, que o nosso cartão funciona e que dá certo, a gente sabe disso. Aí a pessoa foi lá e fez. Então, esteja pronto para isso, geralmente é tranquilo, mas pode acontecer esse pequeno desentendimento. Porém, o que você vai pensar nisso? Você se livrou da taxa do banco, mas você tem a taxa do seu cartão. A taxa do seu cartão, existem pontos sobre contas digitais que você tem que levar em consideração. Muita gente chega pra gente e fala assim, qual que é o melhor banco, afinal? É Wise, é Nomad? Depende, gente, depende do teu perfil. Muitas vezes elas ganham dinheiro de formas diferentes, mas o que eu quero me apegar aqui é ao saque. A Wise, ela é muito boa até certo ponto. A gente sempre defendeu muito a Wise e é o cartão que a gente usa, mas que você tem até R$ 1.400 de saque sem ter nenhuma taxa em cima e 2 saques sem taxa. Porém, se eu ultrapassar dos R$ 1.400, eu passo a ter uma taxa percentual de 1,75. E se eu sacar 2 vezes, eu passo a pagar R$ 6,50 por cada saque extra. Isso vale a pena até onde? A Nomad, por sua vez, ela cobra $5. Isso dá 25 a 30 reais, sempre nessa média. Até quanto vale a pena o percentual da Wise? Se eu sacar R$3.000 na Wise, 1.400 ficou limpo, mas 1.600, esse Já percentual já ultrapassou os $5 que era lá da taxa da Nomad. O que vale mais a pena? Eu gostaria de ter hoje, acho que uma conta de cada uma, porque um tanto você saca na Wise até você pagar a taxa, e daí o resto você saca da Nomad e pagando $5 que vai valer mais a pena. Enfim, Melhor dos dois mundos? você vai dividir teus saques, né, durante o mês para cada coisa. Tem que É ver o isso. que vale mais a pena pra você. Mas nessa mesmo pensamento de economizar, a gente segue pra o maior gasto, que é acomodação. Hospedagem. Como que a gente pode economizar em acomodação, achando nossa hospedagem? E o grande maior ponto que a gente pode pensar sobre isso, gente, é que você tem 2 formas de alugar, né? Como a gente já falou lá no vídeo de custos, vocês já estão quantos, vocês já sabem. Você pode alugar por plataformas como Airbnb, Booking, essas coisas, é mais caro, ou você pode alugar direto com o proprietário. Que é muito mais barato. Sim, às vezes é incomparável o preço. Você consegue, às vezes, baixar 50% do preço. Já chegamos a conseguir isso. Porque além de você não ter taxas de plataforma e o valor ser mais alto na plataforma, muitas vezes você negocia com esse proprietário pra você não ter água, pra você não ter luz, pra ele abaixar esse preço pra Exato. você. E onde achar? Esse que vem a Como que dica. É um trabalho de pesquisa. Você tem 2 caminhos principais que eu diria: Google Maps e Facebook. Tem como achar por sites de aluguéis? Tem, mas às vezes é um trabalho, a gente já fez assim, por você achar plataformas de aluguel. E geralmente tem contratos muito longos. Vai demorar mais, vai ser mais trabalhoso, eu acho. Porque assim, você tem que mandar, por exemplo, você entra no site, tem milhares de apartamentos ou casas. Você tem que mandar pra todo mundo e você vai pesquisando e respondendo, e alguns não respondem, você tem que tentar ligar. Sabe? É Tipo, difícil. E mais muitas vezes você complicado. vai acabar num apartamento que não tem estrutura, porque é um apartamento que alguém está se mudando pra morar por ano lá, e Isso. daí não tem nada na casa. E além de que, quando é de site de aluguel assim, pode ser que eles peçam um contrato mais longo. É mais difícil conseguir o contrato de curto prazo. De 1 mês a 3 2, meses. E geralmente eles vão pedir Acima 6, dos... 12. E aí, então, como é que a gente vai achar pelo Maps ou pelo Facebook? Na verdade, a gente junta os dois. No Maps, você vai abrir aquela cidade que você tem interesse, vai ver já dentro da região que você tem interesse, e você pode não colocar nos hotéis, mas colocar em apartamento, colocar prédio e começar a olhar os prédios que tem na região e ir clicando neles. Você vai encontrar número, muitas vezes a gente já encontrou direto o número, só de clicar já tem o número do proprietário. Ou então você pega e joga o bonequinho do Street View na frente do prédio. Aqui na Tailândia, geralmente você vai ter, muitos prédios tem na frente, assim, embaixo, uns comérciozinhos, e tem lá uma sala de aluguel. Exato. Essa sala de aluguel aluga os apartamentos ali de dentro, em contrato já de 1 mês, ou menos até, ou contratos curtos, geralmente. Preços bons, direto com o proprietário, é um intermediário, só que é ali, como aqui, é como ele tem aqui exatamente, na porta do prédio. Se você passar com o Google Maps, você vai conseguir ver o escritório dele, às vezes você consegue olhar e ter um número dele. Porém, é importante falar agora que, às vezes, esse número não é WhatsApp, não é nada que você conhece. Pode É o ser Line. o Line, pode ser o WeChat, e tem outros, né, aplicativos Uhum. da Ásia. Então, assim, pode ser que você não consiga tão direto pelo WhatsApp, é bem difícil. Mas você também pode achar pelo Facebook. Pelo Facebook. Então, o que você vai fazer?
Às vezes você vai entrar lá e vai ter um número, às vezes vai ter Facebook. Entra no Facebook porque tem um Facebook da acomodação. Gente, é até meio estranho, mas tem Facebook das acomodações, do prédio. E a gente já conseguiu vários, exatamente assim, com o número do Facebook. E no Facebook, às vezes você entra lá e também não tem o número. Você fala assim, tá, ferrou, tem o Facebook, legal, mas não tem número. Manda mensagem no Facebook, porque a gente já alugou mandando mensagem no Facebook. Exatamente. Fez a reserva direto com a pessoa, deles sem fazer nenhum depósito, sem fazer nada. Chega só acertando ali já. E pelo Facebook dá pra você ter um pouquinho mais de segurança, porque daí você verifica se a conta é antiga, que tem várias fotos do prédio, se tem gente comentando, os moradores, porque daí você passa mais aquela segurança de que você tá falando direto com o proprietário mesmo e não com um golpe. Tem cuidado, porque pode ter golpe também. Muitas vezes você vai encontrar acomodações que estão no Airbnb, a gente já pegou lá em Chiang Mai exatamente isso. A gente conseguiu achar no Maps o prédio, entrei no Facebook, achei o número dela, mandei mensagem, depois inclusive encontrei ela no Airbnb, o mesmo prédio, todas as fotos, mesmas fotos no Facebook, bateu todos os dados. No Airbnb tava dando mais de 13 mil baht, além de conta de água e luz. A gente negociou com ela por 10 com água e luz, crédito incluso, fechado. Então deu uma diferença enorme. E esse eu fiz um depósito, eu mandei pra ela quase metade do valor. Não, foi algo pouco, foi só pra dar um sinal, 500 baht. 500 baht aí, ó, 100 reais que eu mandei pra ela, só pra deixar garantido, né? Mandei através da conta da Wise, que você consegue fazer esse tipo de transferência. E deu tudo certo. E aí, assim, alugado com o proprietário. Então, como é que é? Maps. Não achou o número direto no Maps, às vezes tem no Facebook, vai pro Facebook, procura o número lá, se não tem o número, manda mensagem direto por lá mesmo. Conseguiu um número, tenta no WhatsApp e tenta no Line. Às vezes seria através de ligação, mas ligação não é tão garantida, mas se você estiver já aqui dentro da Tailândia, se você tiver às vezes um tailandês para te ajudar. E disso, de ter um tailandês para te ajudar, pode ser a maior mão na roda, gente. Porque outro medo de você alugar direto com o proprietário, que muita gente faz, você vai pro lugar uns 2 dias antes, num hotel, chega lá e anda nas redondezas. Você vai no restaurante, vai comer, terminou de comer, pergunta lá, conversa com o dono do restaurante. Ah, tá sabendo de algum lugar que eu posso alugar? Tô procurando apartamento assim, tem algum amigo? O pessoal conhece e essa indicação é a melhor que tem. Porque eles vão saber muito mais barato, num lugar muito melhor. Nossa, já ofereceram pra gente Com muita um pai. facilidade. O rapaz chegou e nos ofereceu uma casa por 5 mil baht. Ele falou assim, nossa, vocês estão aqui longe, tem lá no centro por 5 mil baht, que era o cara que alugava a moto. Então lá, você vai alugar tua moto, às vezes você vai chegar e conversar com o cara que aluga a moto já. Que tem a indicação do tailandês, tirando você conseguir lá antes pelo mapa. E se você for uma pessoa comunicativa, chega no bairro e vai conversando que você vai achar os melhores negócios. Porém, é importante lembrar que tem que ter contrato. Tem que saber o que você está fazendo, né? Não vai sair se enfiando, tentando falar, a pessoa falou, manda um dinheiro, você manda um dinheiro. Tenha cuidado, porque pode ter muito golpe. Aqui a gente falou, eu mandei dinheiro de Chiang Mai, mas eu tinha muita certeza que era ela, porque todos os perfis batiam o número dela, a foto dela, eu tava falando com a pessoa a direção de onde eu consegui esse contato era muito certeiro, mas existe muito golpe. Então geralmente, a não ser que você tenha muita certeza, não mande dinheiro antes, vai ver o local. Muitas vezes não vai precisar pagar nada. Você vai chegar lá, depois de conversar com o proprietário, e na hora você vai pagar para ele, vai fazer um contratinho. E sobre a acomodação existe um grande ponto, sempre peça, principalmente se for a tua primeira entrada, assim que você entrou na Tailândia, você precisa receber um folhetinho, um papelzinho que você tá na acomodação, teu registro de turismo. Essa dica é importantíssima e você quase não vai achar em lugar nenhum essa dica. Porque a gente passou por uma situação e quase gastou uma grana por bobeira. Pois é, porque é uma coisa que as pessoas não estão sabendo, os turistas não estão sabendo, não é tão propagado, mas é super importante isso. Você precisa avisar a imigração que você está na Tailândia e quem faz isso é o teu host, a pessoa que é responsável da acomodação, seja hotel ou apartamento, enfim. Eles precisam fazer essa O que aviso, acontece? Né? Se você está indo num hotel, hotéis geralmente, como nos explicaram, não tem problema. O hotel não vai ter problema com esse registro. Mas como a gente chegou, aqui é um prédio residencial. Para alugar aqui, você tem que chegar e fazer pelo menos um contratinho de 1 mês. E eles precisam avisar a imigração de modo físico. Eles precisam ir até lá e avisar. E se ele chegar e com nossos documentos e falando assim, ó, essas pessoas estão hospedadas lá conosco, e tiver passado já mais de mês que a gente está dentro da Tailândia e eles não acharam nenhum registro nosso no sistema, eles iam ter que pagar 1.600 baht de multa para poder fazer o nosso registro.
ou a gente não ia poder alugar aqui. Isso. E essa multa pode vir cair no seu bolso também, porque daí você não pagou, não fez, não sabia, foi direto pra casa de um amigo, sei lá. E aí saiu Quando a você gente... for sair, eles vão cobrar de você. A nossa sorte foi que quando a gente chegou aqui era o nosso 3º mês na Tailândia. E a gente não tinha tido registro, porque a gente fez pet sitter, porque a gente entrou em Airbnb e ninguém foi fazendo esse registro. A sorte foi que nossa primeira estadia foi um booking de uma noite que a gente precisou passar em Bangkok. Exato. E a gente conseguiu achar esse comprovante, mandou pra ele e ele foi lá e conseguiu fazer através... Porque tinha esse registro do primeiro dia. Então tenha um registro do primeiro dia, da tua primeira hospedagem. Foi ficar na casa de alguém que não tem essa comprovação e depois vai ter que se mudar pra aqui que nem onde a gente tá, se prepara com a multinha. Exatamente. Então, se você não quiser pagar essa multa, fica ligado no registro do primeiro dia. É importante. E aí, já que a gente comentou de Airbnb, Booking, as plataformas, a gente falou muito nesse termo, tem como você ter desconto nisso, é bem simples. Sempre tente colocar 7 dias, teste com 7 dias. Às vezes ele já vai te jogar um desconto semanal. E às vezes você colocar 6 dias é mais caro do que você colocar 7. Então você pega e aluga um dia a mais. A gente já alugou um dia a mais e nem ficou, só porque ficava mais barato. Ou mensal, 28 dias. Às vezes bateu o 28, cai pela metade do preço. Então às vezes você tá indo alugar 20 dias um lugar, coloca lá para um mês, porque um mês vai ser mais barato do que 20 dias. Então, tem lugares que não dão esse desconto, mas muitos lugares no Airbnb e no Booking dão essa desconta para estadia longa. Descontou. Bom, e pra você que já viu os últimos 2 vídeos, deixa seu like aí. Você sabe que esse vídeo é legal, que a gente passa bastante informação. Tá recheadão, vai te ajudar na viagem, então já deixa o like aqui embaixo. Além de você pedir ajuda para os nativos sobre local para você achar, se localizar, uma coisa legal também é pedir para eles a indicação de qual é o melhor restaurante, onde eles indicam que é legal, que é uma comida local barata. Os próprios fresh markets. E falando de alimentação, eu acho que esse é um tópico que é bem complicado, né? Porque quando você pensa em alimentação na Tailândia, todo mundo fica com medo de ter intoxicação alimentar. Isso é a primeira coisa, né? E assim, talvez você vai ter mesmo. Talvez você vai ter. Não precisa, muita gente não tem. A gente teve depois de muito tempo, e porque a gente fez bocosice, que hoje a gente sabe se desviar e é o que a gente vai contar pra vocês agora. E acho que um dos primeiros pontos é você pensar sobre água, porque a gente já teve uma que eu acredito que foi por causa da água. Você nunca sabe a razão, né? Você passou mal, ficou ruim no estômago, você não sabe exatamente a razão. Mas a gente acredita que foi da água e a gente sempre pega naquelas máquinas. A gente falou no vídeo de custos que é o mais econômico, é você encher os garrafões nas máquinas. Porém, às vezes essas máquinas não estão em boas condições. Evite. Dá pra ver, assim, você vai usar a máquina, tá toda feia, não tem nada, assim, tudo meio enferrujado, parece que nunca ninguém mais usou, sabe? Outra coisa é se ela tá dispensando muito mais água do que promete. Então, tipo assim, é 1 bar para 1 litro. Mas ela tá te dando 5 litros pra 1 bar, tem uma coisa errada, porque a pessoa não vai ficar perdendo dinheiro. Exatamente, essa máquina tá desregulada. Então, o que você vai prestar atenção é se ela tem, geralmente, ela tem um quadrinho, um papelzinho do cronograma de manutenção. Você consegue olhar a data de quando foi. Poxa, foi feito no último mês, 2, 3 meses, ali foi feita a manutenção, ela tá bonitinha, você olha o aspecto da máquina. Acho que principal, você olha pra máquina, assim. Dá pra ter uma noção de, pô, a máquina tá toda conservada, tá bonita, dá pra ver que tá uma coisa cuidada. É cuidado? E nunca tivemos problema. E a vez que tivemos problema, era uma máquina que a cuidada não tava funcionando no dia, ela tava com coisa vermelha, provavelmente tava em processo de filtração. Mentira. E eu fui em outra e ela fazia... Mentira. É porque ele gostava da outra, que a outra dava muito mais água por apenas 1 bar. Ela dava muita água. A gente quis economizar e pagou caro. Além do que ela era rápida, você clicava, ela enchia em 3 segundos. Ele voltava um garrafão assim, de 6 litros. Já enchi água. Por apenas 2 bar, enchi 2 garrafões de 5 litros. Tipo... Deu intoxicação. Enfim. Tem que ter cuidado com a água. Esse é um ponto. Mas aí assim, a gente falou de dar muita água. Tem uma situação especial aí. Às vezes você pode estar num lugar que por perto tem uma reserva de água, reservatório, ou tem fonte, tem coisa que puxa água debaixo da terra, e às vezes eles fazem uma máquina, geralmente fica daí tipo a estruturazinha de você colocar moeda e tal, e às vezes vem um cano da parede assim,
E eles fazem... É uma água muito limpa. Às Muito vezes, limpa. águas minerais você consegue assim. E aí vem muita água. Nesse Aí- caso, não se preocupe, vem É. água, porque tem muita água mesmo, né? É um Eles não lugar ficam- é um lugar de reservatório, então eles dão um Não tem monte de miséria. água. E aí, que água deliciosa. Uhum. Bom, água. Depois, restaurantes. Restaurantes, você vai comer na Tailândia, os restaurantes locais, que é onde a gente come, você pode ficar desconfiado num primeiro momento, porque são locais que são muito simples. Eu digo assim, a questão das mesas, você vai olhar assim as coisas desconjuntadas. É. Uns pratos são de um jeito, outros são de outro, os talheres, as mesas, você tem uma mesa de um jeito, outra de outro, com as cadeiras, uma de cada jeito. Tá comendo na casa da tia. Tá comendo na casa da tia, e é assim, não tem nada demais. E é bem isso mesmo, é na casa da tia, você vai olhar lá, talvez você vai estranhar que em vez dos talheres virem dobradinho no guardanapo, não vem, é uma bandeja assim com os talheres. Ou tá que um nem pote na tua casa mesa que mesmo. você abre e tem os talheres dentro Isso. do pote ali. Tem água pra você pegar num garrafão, assim, ou dentro de um balde pra você pegar com concha. É bem divertido, É bem diferente, divertido. uma experiência cultural única. Eu acho que vocês precisam ter essa experiência. Mas isso é pra estar limpo. Uhum, e Toda- se tiver Esse lugar, sujo? ele tem uma aparência meio bagunçada, mas bagunçado não é sujo. E outra, não... E mesmo esse limpo não é extremamente limpo. É um lugar que ele é... Meio diferente. tipo, passa, entendeu? Tá ok. Agora, se você vê aquele lugar que ele tá encardido, com um grudo no chão, assim, aquele chão meio preto. Ou então a mesa suja. Sujo. Talheres que você vê que parece que não foram limpos, daí não fica. Essa é uma porque- pessoa que não tem higiene. Ah. E daí, outra, olhou pra cozinha. A cozinha, ela sempre é exposta e pode ter um pouquinho de sujeira, né? Tipo, é uma cozinha de um lugar que mexe muito, tem muita coisa ali. Eles estão jogando água, Sujeira- estão limpando. Que, tipo Mas- assim, entre parênteses, sujeira. Uma cebola cortada, um negócio que tá, tipo, meio em coisa, né? Em processo. Mas os utensílios limpos. Uhum. Os utensílios, eles ficam lavando toda hora, deixam pendurado, esses lugares, você vê que tem higiene muito alta com os utensílios que se utiliza e as carnes não estão expostas. Isso. Porque assim, já vimos lugares que daí você chega e de repente você vê assim que a pessoa tá trabalhando com um monte de carne ali do lado e que tá o dia inteiro aquelas carnes ali expostas com mosca ainda, e tira aquela carne, joga na chapa, faz. Daí você fica meio, poxa vida, pode ser que eu pegue uma intoxicação nesse lugar. Mas não, pô, tem freezer que a pessoa vai lá, pega a carninha, tem a porçãozinha já certa, muito higiênico. É um lugar gambiarrado, meio bagunçado, que você fica com uma certa má impressão num primeiro momento, pode ser que sim, mas ele é limpo. Os utensílios existe higiene. E essa é a dica. Então procure um lugar que seja local, que seja limpinho. E a de ouro, só pra não deixar, vocês já devem saber, tem locais comendo lá. Nativos Um comendo. local frequentado, é um local que tem bastante rotatividade, né, na comida, e não vai ser uma comida antiga, velha, podre, vai ter uma coisa fresca. E essa dica é a mesma que se aplica para ambulantes e feirinha. Porque você tem os ambulantes, por exemplo, na praia aqui, eles andam com umas bandejonas com camarão frito, empanado, frango, aquelas coisas aradinhas assim. Delícia. Se você tá na frente que o cara pegou do restaurante, entrou na praia, deu 2 passos, virou e tá em você, cara, a comida tá super fresca, acabou de sair dali do restaurante. Mas às vezes esse cara já andou 3 quilômetros na praia e já parou mosca, já veio, ele já parou, já voltou, aquilo tá voltando. Dica de ouro, porque talvez agora tá pensando assim, tá, mas como é que eu vou saber se veio ali do restaurante, se não foi? Eu não tô observando esse cara, ele apareceu na minha frente. Olha pra ele e pergunta, tá quente? Tá aqui. Se não tiver quente, é porque não tá, é agora. Não, Não, é fresco, foi agora. É. Ou a bandeja muito cheia também. Pô, a praia é cheia, o cara tá com a bandeja cheia porque não vendeu ainda. Observação, assim, essa observação você vai ter que ter. E é isso das feirinhas também. A feirinha, um ponto bom de você comer lá, porque tem muita rotatividade e é um local que... Muito frequentado. muito fresco. E como tem as regras, acho que das feirinhas ali do condomínio, eles têm que manter higiene daquilo, não pode virar uma bagunça. Então, eu acho que feirinha é o lugar mais seguro para você comer. Só se atente Os horários. Porque ela começa muito cedo. O povo aqui na Tailândia, eles comem cedo, né? Então... Tomam café da manhã muito cedo, almoçam muito cedo e jantam muito cedo. Então as feiras normalmente abrem a partir das 4. Começa a ter bastante movimento, 4h30, 5 horas. E vão... 8 horas já tá na baixa. Foi, entendeu? Tailandês não vai estar comendo às 8 horas mais, só se atrasou muito o dia dele, então... E 9 horas fechou. 9 horas tá fechado. Então assim, chegou lá comer 8h30 da noite...
saiba escolher muito bem, cuidado com espetinhos, cuidado com com carnes, essas coisas assim que já Sushi. pode... Nossa, sushi, sem sonho. Tem esse negócio ali, cru, o dia inteiro. Parado Não. com a carne, não. Então, esse é o cuidado. Final da feirinha. Você foi lá no meio, tá cheio, 6 horas da tarde, 7, 7 e meia. Acho que a gente nem questiona, né? A Não, gente nem tudo fica... muito, muito fresco. A gente simplesmente escolhe o que quer e come, né? Porém, apesar dele ter falado que 9 horas fecha, normalmente não fechou ainda. E 9h30 só não tem mais ninguém mesmo, né? Tá fechado, porque tá lá, mas sei lá o que a tia tá Às fazendo vezes ali. tem alguma tia com uns final de Não espetinho. vendeu ainda, vou ver se tem alguém. E Ela daí, tem uma intoxicação. ela não fez maldade, né? Mas enfim, foi esse espetinho que eu fui comer às 9h30 da noite. Sabe, a feira vazia, dia Espetinho de de chuva. coração que ela tinha deixado assim, só selado. Assim, Ainda ela me colocou. lembro como se fosse ontem, estava chovendo, a gente não quis sair de casa, a gente foi lá comer 9h30 da noite, ninguém na feira. Cara, Chegamos lá, poucos espetinhos, só tinha mais 2, né? Ela assim, não tem mais, a gente olhou, não tem mais espetinho lá. tirou assim. Mas, né? E a gente pegou os 2. Vamos no espetinho. E foi 4 dias no banheiro. Eita. Foi bem no começo, gente. Cuidado com isso. Mas se você for pedir comida aqui, outro ponto de atenção é pimenta, né, gente? Vocês sabem que é bem apimentado. A gente já se acostumou, a gente já chegou a pedir pratos apimentados sem pedir. A gente soa, chora, mas come. Mas você vai querer pedir sem pimenta e você vai falar my pet. Isso. My pet. Se você quiser um pouquinho, Linoi. Ninoi pet. Pet é pimenta. Uhum. Mas se você não quiser decorar como se fala isso em tailandês, e se você falar isso, realmente é Daí, muito fácil. Dá pra ir pro inglês. No spicy. No chili. Ou no hot. No hot. Pronto. Se você não lembrar do spicy do chili, você fala isso. No hot. Mas pode vir fria a sua comida também. Isso. Às vezes eles vendem espetinhos que eles fizeram e ficou lá e esfriou aquele espetinho. Muitas vezes você pede, eles vão lá e esquentam e te dão. Mas às vezes você vai lá, pede, eles pegam, enfiam um pacote e te entregam. Pacote. Você vê isso já? Fala hot. Hot. Ou heat, que seria o certo, né? Aquecer. Mas eles vão entender hot. É. Eles vão entender assim. O inglês aqui é complicado, a gente já chega lá. E aí, só pra finalizar sobre comida, eu queria falar sobre os mercados frescos, que foi uma coisa que recentemente, mais recente, depois de 1 ano da viagem, a gente passou a utilizar mais mercados frescos. No começo eu tinha muito medo e acho que vocês vão ter também. Porém, existem mercados frescos muito higiênicos também. Sem mosca, separação de carnes, fechado dentro de freezer. E nesse caso, nossa, é maravilhoso, porque é tudo super fresco, muito bonito, aquelas verduras, frutas assim que, nossa, parece que foi, sei lá, aonde. Que a tia tirou do pé ontem. Tem um sacolão que é famoso, hortifruti, parece que foi no hortifruti quando abriu, assim, tudo bonito. E melhor lugar pra comprar, porque é lá onde os restaurantes Os mercadores. locais e os restaurantes turísticos vão lá Todo comprar. mundo compra Todo mundo lá. vai comprar lá, porque é mais E barato e mais Preço, com relação a preço, é mais barato que o mercado? Não necessariamente. Uma Granny Haley com um Big C é muito barata e vale... É meio que a mesma coisa. Porém, a qualidade do mercado fresco é muito boa. Cuidado com, assim, que às vezes você tem vários vendedores, né? Vários com suas carnes, cada um com um pouquinho de carne que trouxe daquele dia e aquela carne é vendida e acaba. Então por isso que é muito fresco, porque é a carne que veio pro dia. Provavelmente da própria fazendinha deles. Ou não sei como é que é a cimento que eles trazem pra lá, mas existe sempre aquela pessoa ali do meio que não é higiênica e que tá cheia de mosca e que a pessoa tá lá assim, dane-se tudo. É. Não vá nesse aí, vá no do lado que tá tudo bonitinho, com um ventiladorzinho, com o cara com plastiquinho na mão, que é o cara higiênico e do lado tá o porcão, então E não vá no você porcão. acaba honrando também quem tá se preocupando com isso. Porque se você for no outro, você tá tipo... Não, você não vai no, você vai ter nojo, não vá ou no outro. só descuido, né? Mas enfim, a gente quer falar disso porque você pode comprar em mercados frescos. Não digo pra você ir no primeiro momento fazer isso, porque a primeira vez que você for, talvez você vai se assustar. E tem os que são nojentos. Tem mercado muito Cheira muito fedido. Porém, a gente já teve a experiência de encontrar alguns bons, que tem a carne separada num canto, que tem freezer, que... E você vai se acostumando ao tempo que você tá aqui, daí, na primeira vez você vai no Big C, você já vai ver coisa diferente no Big C, que vai ser talvez chocante, daí você vai
né? Ir no restaurante Se local. acostumando com essa diferença Daí depois você cultural. vai no Fresh Market pra ver como é que é. Porque se for de primeiro, eu acho que você vai ficar assustado e vai cancelar a gente. Não cancela a gente, não. A gente tá dizendo sei pra ver um negócio legal. E agora que a gente tá acostumado, a gente até consegue comer no Fresh Market. Do lado lá do cara com as carnes feias lá. Carne feia. Não, Mentira. não. Gente, bom, alimentação, depois a gente quer entrar em telefonia. Você precisa de chip de internet lá que você compra fora pra vir aqui pra Tailândia? Não. Não. Não precisa. Até porque é muito mais caro você pegar e fazer um roaming internacional e coisa assim. Tipo, Ou comprar aqueles cartões que funcionam em todos os países. Sendo que aqui na Tailândia você tem uma cobertura incrível, uma internet 5G super forte, barato. Não faça a besteira de achar que você precisa vir pra cá com o telefone já funcionando, até porque você pode ativar direto dentro do aeroporto e sai com o teu chip funcionando. exatamente. E aí é o que eu quero passar as dicas para vocês, que eu tenho umas coisinhas bem legais pra falar. Lembram lá do Tag Tie que eu falei no início? Pois então, no Tag Tie... Cadê meu celular? Então, aqui dentro do Tag Tie, você vai rolar e você tem uns benefícios de boas-vindas. Isso é super legal, porque aqui dentro você tem chips que você pode pegar da AIS, você tem da DTAC, você tem o da True, só que o da True e a DTAC são a mesma coisa, elas se juntaram, então é o mesmo. E você consegue pegar isso direto do aeroporto de Bangkok ou de Phuket de graça. Você pode vir aqui, entrar no chip, por exemplo, ali da AIS, e foi isso que a gente fez, tá? A gente tem esse chip desse que a gente entrou a primeira vez na Tailândia. Você vem aqui, tem só que achar aonde que é o lugar ali de dentro do aeroporto, porque ele tem vários banquinhos, o da True é o que mais tem, eu acho que o da True é mais fácil de pegar. E você pega esse chip SIM, que ele tem 8 GB de dados, válido por um dia. Tá, mas válido por um dia, que eu vou fazer com isso depois? Você vai ter um número. Você pegou ele de graça, você tem um número, você instala o aplicativo da operadora e depois você compra pacotes de 30 dias de dados, até de 90 dias de dados, de uma semana, de todas as opções que você quiser. Daí lá dentro tem um monte da operadora e você escolhe. Vale muito Então, a pena. cara, você chegou assim, por que é que você vai pegar antes chip lá, se você pode chegar no aeroporto e pegar um chip de graça e depois recarregar super barato? E aí, e fazer assim. E pra quem veio nesse vídeo procurando aquela dica que o Lucas falou que ia dar sobre o chip da True, agora ele vai falar sobre isso. Acho que eu não vou não. Cadê falar? Gente, o chip da True você pode conseguir ele tanto em lojas físicas. Eu não acho que dentro do aeroporto você vai conseguir esse de 3 meses. Você vai ter que provavelmente ir numa loja do shopping ou alguma outra loja na rua, ou comprar online. A parte boa é que você pode comprar online tanto o chip físico quanto o eSIM. E se você puder colocar eSIM na hora que você comprar, você instalou no teu celular, ele se não QR Code, você tá com o chip instalado dentro do, sei lá, dentro do avião, descendo na Tailândia, ou com o Wi-Fi do aeroporto mesmo, você instalou teu chip. Enfim, vou trazer vocês aqui pro site, que é, vou deixar esse link aqui já na descrição, que é o link certinho desse chip. E que tá tudo em tailandês aqui, isso aqui a gente não precisa saber, a gente sabe que é 15 MB por segundo. 15 MB por segundo não é velocidade cheia de 5G? Não, mas ele dá tranquilamente para fazer videochamada. Eu fiz durante os dias que não tava funcionando o Wi-Fi e deu super certo. Nossa, aguentou tranquilamente. São 100 GB de dados por mês, mais ligações por 3 meses, então ele renova 100 GB cada vez que vira um mês. Então essa internet ela tá saindo aí 216 baht por mês. É o mais barato que fica para você fazer, não tem outro plano mais barato. E a gente tem 3 meses de visto aqui, então eu sei que muita gente tem interesse em fazer igual a gente, entrar, ficar os 3 meses e sair. E tá aí, a True, nessa rodada, desde que a gente chegou, foi entregue em 2 dias lá no norte, lá longe. Então se eu pedir numa capital, não sei se é capaz de vir no mesmo dia para você. Ser. E é excelente. Não faltou cobertura em lugar nenhum, nas estradas, em tudo. Então... Se você vem em casal, é perfil econômico que nem a gente, você só precisa de um chip, roteia pro outro celular e tranquilo. E só a observação quando esse chip chegar, você vai ter que cadastrar ele vem com um QR Code lá dentro, você acessa direto o sistema de cadastro, vai ter que tirar uma foto do passaporte, acho que do teu rosto. Funcionou. E caso você vá numa loja física, não deixe de levar teu passaporte original, porque eles vão pedir. Isso é algo básico, gente. Tailândia, assim, vai fazer algo de documento, pegar dinheiro em banco, alguma instituição, passaporte original, vão pedir.
Porque é a sua identidade, né? No Brasil a gente também precisa de identidade pra tudo. Mas aqui, nossa identidade é o passaporte. Então, você precisa do passaporte. Para algumas coisas que nem a gente fala das cópias, elas são o bastante, a gente já chega lá, mas nesses casos de fazer alguma documentação, comprar um serviço, que eles precisam fazer um registro seu, vai ser o original. Saúde e bem-estar. Remédios, você acha tudo que precisa? Precisa, sim, acha tudo que precisa. Na verdade, a gente não achou, não teve nenhum problema de não achar algo. A gente trouxe um monte de coisa desnecessária que tá Eu vencendo. achei que não ia achar, tipo, Buscopan, paracetamol, essas coisas aqui. Tipo assim, ia ter, mas ia ser outro. Não, tem o mesmo, Buscopan, com o nome. Paracetamol, tudo certinho no 7-Eleven, Mesma gente. coisa. Assim, é uma mão na roda, porque você vai no 7-Eleven, ele tem uma prateleira zona lá, assim, com paracetamol. Ele não tem o Buscopan, ele não tem remédios, assim, mais fortes, mas ele tem todos os remédios básicos de analgésicozinho, assim, pra dor de estômago, carvão ativado até, remédio de Pra enjoo pra enjoo. viagem. E remédios naturais, né? Tem uns Isso, que a gente gosta bastante de remédios pegar. naturais são bem legais. Tem o de febre, tem o de enjoo, Nossa, tipo, é a muito mesma, é uma marca, ele tem todos naturais, assim, de ervas pra cada sintoma, e maravilhoso. Baratíssimo, tipo, R$1, R$2, acho que dá. As farmácias você encontra por tudo que é lugar, não é uma preocupação, você vai ter na tua quadra, na rua, andando um pouquinho você vai achar. Acho que em toda a quadra você consegue achar e é bem simples de identificar, porque normalmente tem aquela cruz imensa verde, então você consegue achar. E você consegue ter todo tipo de remédios, antibióticos, você não precisa de receita médica para conseguir. O que é importante é você só ter o nome do princípio ativo em inglês, porque se você não encontrar a marca, por exemplo, o Buscopan, você pede pelo nome lá dele em inglês, do princípio ativo, e você tem o genérico de várias marcas também. Então é bem simples. A mesma coisa sobre hospitais. Tem muito hospital com estruturas muito boas, não tem por que se preocupar com isso. Claro que daí, assim, precisou de um hospital? Gente, um seguro viagem, né? Com Sim, certeza. Precisa, né? Se você precisa do hospital e você é uma pessoa que já vai muito no hospital no Brasil, acho que você vai precisar de Seguro ter um viagem. seguro viagem. A gente detesta hospital. E E mesmo no detesta. Brasil, em alta febre, a gente não gosta, a gente não vai. Então, A gente não tá cancelou mais- nossos planos, sinceramente. Não é exigido para você entrar nesses países, não tem exigência disso. E a gente foge do hospital e a gente pagou um monte de dinheiro em seguro durante bastante tempo. E daí a gente olhou e falou assim, cara, toda vez que a gente precisava de um hospital, a gente não ia. A gente Exatamente. ficava, não, eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero Então, ir, eu pra não que vou. pagar o negócio que você não vai, mesmo que está ruim? Né? Melhor não pagar. E daí a Então- gente descobriu também que se você comprar uma passagem de ônibus, trem Mesmo ou de para avião, fora do país, uma passagem internacional, uma internacional com cartão de crédito, dependendo da sua bandeira, Isso. dependendo do seu cartão. já te oferece um seguro por um certo período de tempo. Tudo No isso. caso, o nosso da Visa, que a gente tem um cartão Black, ele liberou para 1 ano já, para nós dois tá feito nosso seguro, porque a gente comprou uma passagem de ônibus da Tailândia pro Laos, Uma e coisa daí eu peguei e usei aquilo como comprovante e emiti o seguro. Então, olha se a Mastercard também tem, e você pode consultar qual é a tua bandeira, qual é o teu tipo de cartão, provavelmente algum tipo de seguro viagem você consegue ter. Mas, como isso é algo muito delicado, porque é sua saúde, por favor, verifique no seu cartão para saber se o seu oferece, como que funciona, quais são as regras, porque caso você tenha um acidente e você precise desse seguro, ele precisa ele precisa ser possível ser acionado. Porque isso é um risco de ruína seu, pode ser muito caro um hospital e pode acabar com a sua viagem. Não vai dar para você falar assim, mas vocês disseram, porque a gente falou para você olhar bem. Não é nossa culpa, não. Por favor. Quero comentar sobre 3 remedinhos tradicionais que a gente gosta de usar aqui na Tailândia. Que são coisas bem especiais que, vocês já devem conhecer, que é o primeiro que eu vou mostrar, que tá aqui do nosso lado, a gente tem do lado da cama. Gente, Tiger Balm. Tiger Balm, acho que é batida, todo mundo já deve conhecer isso aqui. Isso aqui é pra picada de mosquito. Isso é pra dor de Cólica. cabeça, isso é pra cólica, isso é pra Picada de mal-estar. cobra, picada de aranha, picada do ex. Picada do ex. Daí você passa e acabou o problema. E ainda tem a vermelha, essa ali é a branca, que é pra isso, e a vermelha é pra dor muscular. Maravilhosa, gente, ela se passa, ela dá com uma gelada, depois ela dá uma esquentada, relaxa o músculo, muito bom. E aí, o segundo, que é famosíssimo, que talvez você já ouviu falar, é esses inaladores que são famosos na Tailândia.
Pra que você fica cheirando isso? Eu achei meio bobo no início. Não sou a pessoa que fica cheirando isso aqui um monte, não. Mas Sim. Ele finge que não é. Quer falar pra vocês que não é, mas o Lucas, ele coloca assim, ó, dentro da blusa dele, nas viagens, vocês nem veem. Ele só fica assim. Assim. dentro disso, ó, é só um saquinho cheio de erva. E ele tem um muito cheiro de mentol, refrescante. é muito refrescante, ele abre a tua narina, então assim, às vezes a gente fica muito com o nariz trancado, não sei se é aqui por causa do clima ou o que é, mas ele abre bastante as narinas e alivia a dor de cabeça, alivia mal-estar, alivia a ânsia, então em viagem, isso ali você ficar com um negocinho, às vezes muita curva, enfim, pessoa que tem mal-estar, isso ajuda um monte. Congestionamento e gripe. Uhum. E o terceiro remédio a gente não tem aqui, e que é o Flying Rabbit, eu vou deixar uma imagem aqui dele. Ele é um remédio para digestão, diretamente para digestão. Então esse é aquele super especial que pode ajudar aí de vários mal-estares, às vezes comeu comida estranha que você não está acostumado, você ter aquilo, é uma colher de sopa, toma, pode tomar até 3 vezes ao dia, ele é para azia, ele é para má digestão, ele é para gases, ele é para cólica, ele é para ânsia. E esse medicamento não contém contraindicações. Você não precisa consultar um médico. Ah, tá. Falando bem rapidinho. Ah, e outra coisa que é bom você ter aqui, é claro, é repelente. Gente, país tropical, tem mosquito. Isso é uma dica até meio besta de se falar, né? Mas vamos reforçar que você tem... Às vezes você quer trazer algum especial que você gosta, traga. Tem todos, tem off, daí tem os próprios deles aqui de sprayzinho, assim. Só não traga aerosol, você vai ser parado no aeroporto e eles E vão não. fazer você jogar fora. Então, né? É isso. E ser parado no aeroporto e ser parado, você precisa de documentos pra quê, gente? Aproveitar isso. Você precisa de documentos, principalmente para dirigir. Você precisa ter o passaporte e você precisa de permissão internacional para dirigir, a PID. A PID você faz muito rápido em qualquer estado brasileiro, você pede no teu Detran, vai abrir o site do Detran e você faz o pedido. Tem alguns que enviam muito rápido, outros demoram mais, a taxa varia desde, acho que deu R$70, tem outros que cobram 200, então depende de cada estado, não tem como eu te dar essa informação. Mas a PID, ela não é aceita na Tailândia. Então, por que você tem que ter? Porque apesar de não ser aceita na Tailândia, ela é aceita na Tailândia. Por quê? É assim, como o nosso tratado de... O Tratado Internacional de onde é aceita essa carteira, a Tailândia não faz parte. Não faz parte. Enfim, não aceito na Tailândia. Porém, ela é a única prova que existe que você sabe dirigir. Então, quando você mostra isso pro policial, ele não fica muito focado que não é aceito aqui. Mas ele vai Ele ficar nem focado. sabe que não é aceito. Talvez ele não saiba, eu não sei. Mas ele provavelmente vai olhar porque, pô, você tem uma comprovação de que você dirige. Tá ótimo, tá ok. E essa informação, gente, vocês têm noção de quão bobo é isso de não estar aqui, não é válido, mas é válido? Que se você procurar, existe um site do governo dizendo que sim, é pra você levar a carteira internacional para a Tailândia para você poder dirigir. Mas lá nos tratados era... não é aceito, mas é Muito aceito. doido. Na prática, assim, já fomos parados diversas vezes, sempre pediram, já chegaram a olhar, outras vezes eu só falei que eu tinha, o cara falou assim, tem licença? Eu olhei, ele, tenho, e fui me mexer, ele falou, tá bom, e mandou a Ok. gente embora. Mas eu acho que só a confiança e o fato de você ter, ele já identifica isso. E já tiveram seguidores que mandaram mensagem, eu falei, ó, faz a PID. E chegaram e falaram assim, Lucas, muito obrigado. Salvou. Porque foram 3 paradas e a multa é de 5.000 baht. Então, assim, é pesadinha. Ela é válida por 3 dias. Se você tomar ela, você não toma de novo por 3 dias. Você continua com a moto, mesmo sem carteira, você pode ficar com ela. Então, se você tomar ela, aproveita pra andar sem capacete, pra subir na moto, brincadeira, pra usar 3 pessoas na moto. Dentro da mesma questão de aluguel de moto e documento, quando você for alugar sua moto, muitas vezes vão te pedir ou um depósito de seus 2, 3 mil baht ou o seu passaporte original para você deixar lá com eles. E aí, você deixa seu passaporte ou não? Deixa, né? Estão Ah. pedindo, você vai querer levar a moto tem valor maior do que o seu passaporte. E eles podem ter muito problema se não devolverem teu passaporte. Você for na polícia tailandesa, eles têm um problemão. Então, assim, deixa o passaporte. Porém, verifique se é uma loja que parece confiável. Se não é uma loja, uma casa, a pessoa parece confiável, tem um contrato. Pô, é um lugar que realmente se vê que essa pessoa aluga muito moto, ela vive disso. Por que ela vai ter um problema com o teu passaporte? Exatamente. Como que foi lá o indiano?
O indiano, cara, ele tinha uma bolsa de passaporte. Quando ele pegou nosso passaporte, ele falou assim, ó... A gente nem perguntou pra ele, mas ele pegou assim, ó, teu passaporte tá seguro, olha aqui, ó. Eu tenho uma bolsa, Tá ali tinha... sempre comigo essa bolsa. Era uma bolsa que tinha um bolo, assim, Daí ele, tem olha tudo no só, passaporte. tem vários passaportes aqui. Não o se preocupe. seu vai ficar aqui também. E se essa loja pegar fogo, eu vou pegar os passaportes antes, eles andam comigo pra onde eu vou pra casa, eles estão comigo, então não se preocupe, seu passaporte não vai ser roubado, isso aqui eu cuido com a minha vida. Ah, assim, foi até Foi muito engraçado. engraçado, porque a gente não tava esperando essa reação, mas... Era um cara Bom, cheio de moto. Uhum. É pra te tranquilizar, né? Que, poxa, deve ter muita gente que tem medo de deixar passaporte. E faz sentido, né? Você ter o único... Sei lá, a única documentação salvação, fora. sua documentação Assim, fora, pra eu você acho- é uma pessoa. Eu acho que se você tem a oportunidade de deixar o depósito, sempre é preferível você deixar o depósito. Às vezes você prefere ficar com o dinheiro em mãos. A gente já teve a oportunidade de estar com o dinheiro na mão e falar assim, ah não, cara, eu vou deixar meu passaporte aí, depois eu pego, porque já tinha alugado no mesmo lugar outras vezes. Então, é sua conta e risco, mas saiba que na maior parte das vezes, se você está em um lugar que tem boas avaliações no Google, que você está em uma loja séria, não tem problema você deixar teu passaporte, porque eles cuidam e eles vão ter um problema muito grande com a Tailândia se eles te sacanearem com isso. É verdade. Dentro ainda de documentos que você vai precisar, os seus documentos simples, passaporte, a PID e outros, a gente não vai falar para se botar mais documentos, mas esses documentos plastifique. Não necessariamente plastificar, Que nem mas... no Brasil, que vai na máquina lá e faz o negócio. porque não pode, né? Não pode mesmo. Alguns documentos, tipo a PID, não pode plastificar, Não pode. mas pode colocar tudo durex, assim, na capa dela. Aquele que a gente direxão fez. largo, pegar e fazer e selar ela bem, porque assim, primeiros 2 meses ela começou a se estragar Nossa, inteira porque ela é toda de papel. Peguei, botei plástico, desde então tá toda intacta. Mesma coisa porque a gente faz cópias dos nossos passaportes, e esse é outro ponto, ó. Faça uma cópia da página de identificação no teu passaporte e do visto do carimbo para você ter uma comprovação que você está legal aqui dentro. O teu passaporte se deixa em casa e você carrega essa cópia com você e a PID. Porque aí assim, você tem lá, esse sou eu e tenho a permissão para dirigir. E tenho permissão de estar aqui dentro. Estou legal. Exatamente, estou legal. E não tá arriscando o teu passaporte toda hora, tá com você na rua, arriscar você perder, arriscar desnecessariamente teu passaporte. Então, é isso. E agora uma pausinha para um café, que a gente falou bastante, assim, deu aquela gastada, a gente vai tomar um cafezinho, comer um bolinho lá do Big City, ó, quem viu nos vídeos, quem trouxe aqui é tão gostoso. Mas a gente queria aproveitar para nesse momento que a gente tá tomando nosso cafezinho, pedir seu like, pedir para você compartilhar esse vídeo com quem tá querendo vir aqui pra Tailândia, tá querendo aprender, saber todas as diferenças, se tá vendo todo o valor que tem, então compartilhe com seus amigos, deixa um comentáriozinho e curte o vídeo. Tá quente pra caramba! Bom, depois de você ter já essas dicas aí sobre o seu passaporte, aluguel de moto, PID, você também precisa saber quais são as dicas essenciais para você aproveitar os seus passeios na Tailândia. Porque se você vem pra cá, eu acredito que você queira fazer uns tours aí, conhecer umas ilhas e tal. Ver o elefante. Então, se você quiser, é bom você estar sabendo que as atrações e as agências é um local que você vai conseguir. Você pode entrar na internet e ir lá no Get Your Guide. Get Your Guide também e vale outros. super a pena, tem bons preços, mas às vezes vai valer muito a pena você ir direto na agência, porque a agência você consegue conversar preço. E dentro desse conversar preço, gente, eles vão jogar um preço absurdo pra você pagar. E se você quiser, você consegue ir negociando até você E chegar cair a 1/3 do É. preço. muito mais barato. Bom, mas assim, quais as dicas? Prepare-se pra ficar frustrado. Pode acontecer de você ir pra um passeio que você tá esperando muito e naquele dia o tempo não ajudou. Ou você foi num passeio que era muito longo, você não contava com isso. Então, para se precaver, pergunte quanto tempo de deslocamento, qual o tamanho do grupo que eu estou indo. Tamanho isso? do grupo, pensa que cada vez vai ter que fazer uma coisa, vai ter que distribuir um lanchinho. Cara, tem que distribuir para um grupo grande, demorou Demora. mais. Precisa sair do barco para ir fazer o snorkel, porque chegou a hora de sair. Demorou Demora. 5, 10 minutos, precisa sair do barco. Então, se for grupo pequeno, sempre é melhor. Exato, além de que um pouco menos de farofa, né? Vamos combinar. Meu Deus do céu, a gente já pegou E- barco com cheio de gente. Nossa, mais de 50 pessoas, aqueles catamarã, passeio de catamarã, parece que é legal porque é um barcão grande com um pedaço em cima. Não, porque é muita gente, você não consegue fazer as coisas, é tudo uma confusão. E tempo de deslocamento
veja, às vezes assim, você quer fazer o passeio da Ilha Famosa, que tá lá, só que às vezes a Ilha Famosa, ela tá a 4 horas de distância entre você pegar carro, pegar barco, toda a coisa. E às vezes tem uma ilha mais perto, que é mais simples, mas é muito linda, muito Exatamente. bonito, com um passeio que leva 1 hora pra chegar lá e você passa o dia inteiro e faz um monte de coisa e mais barato. E a gente já caiu nessa de fazer o passeio caro, difícil, saí extremamente frustrado porque ainda marcamos com uma semana de antecedência, o tempo virou, chegou lá no dia, tava cinza, feio, passamos sei lá quantas horas dentro de barco, passando mal o dia inteiro e foi uma frustração enorme, foi o passeio mais caro que fizemos. E tinha uma ilhazinha do lado, que era um passeio barato, a gente marcasse de um dia pro outro, ia lá fazer com um grupo pequenininho de pessoas e ter feito snorkel, ter visto os peixinhos, tudo mais Resumo fácil. da ópera. Pergunte bastante. Tempo de deslocamento, o tamanho do grupo e sobre o clima, se o clima... Porque eles às vezes sabem se vai estar sol ou não. Mas é bom Que você você pode ver? pesquisar antes. Sobre isso, épocas do ano. Os meses, gente, teoricamente acabam as monções ali em novembro para dezembro, acabou as monções. Mas ainda existem mais dias fechados nessa época, independente do local, ainda é uma época meio cinza. Então tem dias de chuva. Chegou janeiro, melhorou bastante o tempo. Fevereiro, melhor ainda, praticamente sol. Março, sol. Abril, ainda muito sol, começou a ter mais chuvas. E Melhores aí chuva, meses, chuva, janeiro, chuva. fevereiro e março. Janeiro, fevereiro e março. Pra você programar suas férias em Tailândia, cara, janeiro, fevereiro, março, os tops. Muito bom. Tudo bom, as ilhas, todas as regiões boas. Mas ainda assim você pode pegar um dia de chuva, né? Não é impossível. sim, Então sim, esteja contando com isso e pergunte pra pessoa que tá agendando pra você. E saber que monções, por outro lado, se você fala assim, mas eu vou passar um tempão, eu vou ficar um tempão, mesmo que seja monções, eu vou achar dias de sol. Cuidado, a gente veio pra cá passar 20 dias e a gente falou assim, a gente vai conseguir pegar pelo menos uns 2 dias de praia. Como somos nômades e não temos todos os dias disponíveis, os dias que a gente teve disponíveis de final de semana, ou mesmo no meio de semana, todos eles estavam com o tempo fechado, a gente não teve o dia lindo. Hoje tá um dia incrível. Mas hoje a gente tem que fazer o vídeo pra vocês. Não, mas hoje a gente tem trabalho, hoje é dia de semana, hoje não tem como. Para! Tô botando a culpa neles. Dá um valeu demais aí pra ajudar a tomar um café. Gente, por sinal, você falou do Valeu Demais, pois eu vou aproveitar o gancho. O Valeu Demais, se você puder deixar nesse vídeo, vai ajudar muito a gente. Não tô dizendo nem financeiramente. Claro, financeiramente ele é um apoio financeiro, mas eu acho que tem a partir de R$2, alguma coisa assim, centavos. Mas mesmo que seja esse menor de todos, o YouTube entende que isso é um super like. E ele pega e ranqueia nosso vídeo melhor. Ele entende que esse vídeo teve tanto valor que alguém resolveu contribuir financeiramente com isso. Então ele passa a ranquear esse vídeo melhor. Quando alguém pesquisar dicas sobre a Tailândia, esse vídeo vai estar lá em cima. Então se você puder deixar um Valeu Demais, você vai ajudar de verdade a gente com o canal e nosso canal crescer, tá bom? Então se você puder deixar isso, eu agradeço. Vai lá, vai. Vai lá. Isso. Bocó, tá bom. Valeu. Tá, voltando só, porque a gente falou tudo isso e faltou falar sobre negociação. A gente falou das agências, mas gente, você pode ir negociar com o barqueiro. Às vezes por ir pra uma ilha, às vezes, porque tem lá o tour da agência que é assim, assim, assado, porque eles vão dar comida, eles vão te buscar no hotel. Mas se você quiser fazer com o barqueiro, chegar e pedir pra ele te levar lá pra ilha e te trazer de volta, dá pra pode fazer ser. também. E pode ser muito barato. Dá pra achar, Barato. tipo, o long tail por 200 baht pra você fazer pra uma ilha perto. Porque então. ele vai te cobrar o valor como se ele tá sendo um táxi. E daí, então. experiência exclusiva, privativa, né, gente? você Você com tá seu lá barquinho. no seu barco e tal. Chegamos, eu acho, agora a um tópico muito interessante. A gente vai falar de compras e barganhas. Tailândia, eu acho que vocês já sabem que eu não vou dizer que é o paraíso do Sudeste Asiático, mas eu acho que todos os países que a gente passou, já conseguiu dar o check em praticamente todos. Com certeza que sim. É Agora a mais barata. É muito bom, gente. Vale É a muito mais a pena. barata. Mais barato que a Malásia, daí com certeza Vietnã, os outros ali, mas a disputa aqui é a Tailândia e Malásia, e a Tailândia é mais barata porque, além de você ir comprar estar mais barato direto porque eles têm menos imposto, na saída você consegue utilizar o VAT Refund. Se você guardar suas notas fiscais, você chega lá no aeroporto e tem um setor que você leva lá e eles te devolvem o imposto de volta que você pagou, porque isso é para os tailandeses pagarem, não para você que é turista. Exato. Então você volta com dinheiro para casa na saída.
O que tem interessante sobre isso? Que agora os 7-Elevens, Big C's e várias outras redes estão participando também do VAT Refund. E isso é uma informação nova, a gente viu 2 semanas atrás, uma semana atrás. Então, compras acima de 2.000 baht, você pega, guarde sua notinha, porque lá no aeroporto você também vai conseguir pegar imposto de volta. Nossa, daí vale muito a pena. Porque você, Cara, você pode achar alguma coisa que você gostou muito no 7-Eleven, no Big C, você ou vai comprar e ter fez a compra, a gente foi fazer a compra de supermercado, quando a gente chegou aqui deu 2.500 baht. Compra de supermercado, de carne, de coisa arada, você vai lá e da tua comida você vai conseguir pegar imposto de novo. Compras ainda na Tailândia. Gente, temos 2 aplicativos sensacionais. Um é Shopee, que vocês conhecem, tem aqui também, mas Lazada, cara. Lazada não vai te lesar. Lazada é muito bom, porque você acha promoções incríveis, o tempo de entrega é muito rápido e você, se tiver qualquer problema, eles são muito rápidos de resolver também. Sim. Às vezes o último pedido, a gente pediu 2 calças que foram, gente, custaram R$5 cada calça. Tudo bem que a gente pediu, né? Se você pede coisa assim, você tá esperando que venha um produto de R$5. Não problema, exato. E veio 2 calças zoadas. Daí a gente, tipo assim, vamos pedir pra retornar, porque a gente não vai ficar com essas calças. Daí colocou lá pra retornar, ele não precisou nem retornar. Eles deram dinheiro de volta. Deram, ok, porque provavelmente já sabem que isso era produto que já tinha voltado, talvez. Alguma coisa assim. Larga aí. Senão, eles buscam de volta. Em 1 dia ou 2 dias, eles buscam na tua porta de uma novo. pessoa buscar. Não precisa imprimir nada, a pessoa vem em busca, você só bota um durex de novo no mesmo pacote, eles vêm, levam de volta e devolvem teu dinheiro em 1 dia também. Muito chique. Então, assim, já fica aí com essa dica. Se você pedir, deixa o pacote intacto. Se você precisar retornar, usa o mesmo pacote, ó. Economiza de novo. E daí, assim, como a gente falou, poxa, mas vocês pediram um lixo, pediram uma calça que tiveram de jogar fora. Assim como pedimos nossa GoPro original, assim como pedimos celular, pedimos roupas de marca. O que você tem que observar? Tô pedindo algo de marca, algo que eu preciso que seja original de alguma coisa? Veja que tem o selo Lasmol, porque aí são lojas oficiais que estão lá dentro. A própria loja da GoPro, a própria loja de cada marca ou grandes lojas tem esse selo. Essa é a garantia. De resto, você consegue encontrar muitas coisas boas, mas muitas coisas meio que de 199, né? Assim, as coisas simples, bem baratas e coisas de marca, você encontra tudo na Lazada. Vale a pena demais. Outra coisa interessante sobre as compras é nas feirinhas, quando você for comprar souvenir, enfim, roupas, qualquer coisa, aproveita para negociar, porque os preços normalmente são mais altos, já pensando em um preço para o turista, que é algo que os tailandeses têm aqui, no Brasil também, então não vem reclamar não, que a gente também faz isso. Preço mais alto para o turista, que já é colocado pensando que o turista vai querer negociar. Se não negociar, bom para eles, né? Ficou. Mas se você negociar, você consegue chegar em valores muito mais baixos do que aquilo que apresentou no início. Cuidado com a sua forma de negociação. Não fique irritado com o preço. Não é aquela negociação de tipo, como que isso custa isso? Você vai fazer por tanto? Não, você vai sorrindo. Mas dá um desconto. A gente vai falar mais sobre isso, porque agora a gente vai entrar em cultura, que de agora sim. A Tailândia é maravilhosa, os preços são baixos, a comida é boa se você souber comer. E tudo isso, né, funciona e é muito maravilhoso porque está inserido numa cultura que ela é muito forte, uma cultura muito enraizada, rica. Gente, é maravilhoso a Tailândia por causa dos tailandeses, eles fazem esse país. E dentro de ser o país dos tailandeses, você tem que aprender até alguns pequenos... Jogo de cintura. Saber de algumas regrinhas. E dessas regrinhas a gente tá muito mal acostumado no Brasil, porque a gente é um povo muito expansivo, a gente gosta de conversar com todo mundo, a gente fala alto, a gente não acha que tem problema você interferir no ambiente de outra pessoa, e aqui o respeito e o bom senso é o que ditam a cultura, eu diria. Então, pensando nisso, você já vai saber que eles falam mais baixo, eles se comportam de maneira mais calma, né? Contida. Você também deve se portar assim, mais calmo, mais falando um pouco mais baixo, porque eles se incomodam se você entra falando alto. Porém, não é bem assim. Eles são barulhentos às vezes, nossa, às vezes eles berram tanto que você fica assim, tipo, cara, e daí precisava estar falando tão alto aqui, assim, às vezes, cara... Mas, e daí isso é uma coisa que você vê das séries asiáticas, às vezes, né? Aquele povo falando alto, às vezes eles se empolgam e é isso que você vê, mas é a minoria. Exatamente. E não só isso. A questão é, você é o visitante. Então, se alguém vai na sua casa, você lá na sua casa com a sua família, você tá...
um interrompe o outro, aquela coisa. Mas um visitante chegou, começa a gritar, falar alto na sua casa, você fica tipo, ai, que incômodo, que pessoa sem noção, por que a pessoa tá fazendo esse barulho, sabe, na minha E casa. principalmente porque a sim. maioria deles é silencioso. É silencioso, exatamente. Então, Então, é isso, pega tem que isso. saber isso. E aí, assim, tá, não é só o silêncio. Fazer o barulho, eu acho que, assim, ainda é de menos. O que você precisa saber? Às vezes você tá pensando assim, porque a Tailândia é a terra de festa, é a terra é de férias, então pode tudo. Gente, não pode beber em local público, assim, por exemplo, parques. Parques são locais de fazer exercício. Não pode beber, não pode comer, não pode fumar. Exato. Não pode. As pessoas estão lá fazendo exercício e a gente já foi quase tocado de sorte. A gente entrou quando ele não sabia nada disso, a gente entrou com uma garrafinha de soju pequenininha. É. As pessoas olhando pra gente vieram assim, não pode e tal. Aí estavam preocupados por quê? Porque elas sabiam que tinha um guarda lá dentro e o guarda já tava vindo multar a gente. Exato. A E, gente colocou dentro da sacola e ó, meteu o rapidinho. pé no parque. E aí, assim, fumar, por exemplo, nosso prédio. Aqui tem regra pelo prédio inteiro, assim, não pode fumar na varanda, não pode fumar nos pátios, não pode fumar nem em cima do prédio. E daí pode fumar onde? Num cantinho que Lá tem embaixo. lá no estacionamento, tem uma mesinha com uma plaquinha local de fumar. E E isso é o padrão, tá? Isso ali não é o que nosso as prédio. pessoas fumam. Isso se vai às vezes em alguma praia, que é uma praia fechada, que você paga pra entrar, vai ter o cantinho de fumar e vai estar cheio de placa que você não pode fumar na praia. Abre parênteses sobre a praia. Vai ter gente fumando, sim. Você vai Sim. ver, não é todo mundo. Você vai achar alguém cometendo essa Infração, infração, esse delito. exatamente. Mas normalmente vai ser em algum lugar mais afastado, onde não tá perturbando outras pessoas, porque se algum tailandês vê e ele não gosta, Ele não gosta ele não vai deixar de falar ou de apontar pro guarda que você tá ali pra você ser multado. Por quê? Porque eles são pessoas muito rígidas e as dentro regras. das regras que deve ser feito. E, poxa, foi pedido pra não fazer. Por que você tá fazendo? Por favor, você pode ali pedir pra ele parar? O ponto é que assim, não ache que você vai chegar aqui e vai ter zoeira. A coisa é muito fechadinha, muito quadradinha, organizada. Claro, se estiver numa ilha, tem os locais que as coisas elas são relax. Mas a maior parte das cidades, você tá dentro de um condomínio, você tem as regras do condomínio, você tem as regras do local, você tem a regra da praia. É muito a ver com respeito. Tipo assim, Bom respeita senso. as pessoas, não é só seu, local, né? E aí vem o bom senso, que eu diria assim, a coisa da praia. Pode fumar na praia? Na verdade, a gente vê as pessoas fumando, só que ela vai lá e vai num lugar longe de todo mundo, onde não pega vento pra ninguém, a pessoa tá lá fumando. E ninguém vai lá reclamar pra essa pessoa. Porque não tá me incomodando. Então, tipo, você tá me respeitando. Por que eu vou ir ali te atrapalhar? Deixa lá você. E eu acho que muito disso, dessa cultura do bom senso, ela tá ligada à cultura budista. E é um grande ponto, assim, você saber que esse é um país budista e tem alguns outros pequenos costumes. Por exemplo, você não pode apontar o pé pras pessoas, e principalmente se for um monge, você sentar, cruzar a perna e apontar o pé, você não pode. Eu ir lá e fazer uma parada de mão, que eu gosto de colocar os pés pra cima, Nunca já fui brigaram tocada. comigo, fui tocado, então eu não fazia ideia, mas eu estou apontando pra mesma ponta lá que tá o negócio de Buda. Vieram brigar comigo, eu não sabia. Nunca mais. Então, assim, Nada apontar que levantar pé, seu pé pro cara, pé com muito cuidado, as pessoas, a gente não entende como prestam atenção nisso, mas prestam atenção nisso. Então, cuidado com o seu pé cruzado, apontado, principalmente dentro de templo, lugar sagrado, cuidado com o teu pé. Cubram os ombros nos templos. Isso. Cobre os ombros nos templos, as mulheres, ombros e joelhos. Na verdade, até os homens também é requerido, mas é mais leve. Para as mulheres é pior. Por quê? Porque os monges não podem ver essas áreas das mulheres, os monges não podem tocar e não Nem podem ser tocados. falar e nem ser tocados, e nem você não pode nem entregar algo diretamente para um monge se você é mulher. Porque, sei lá, cultura machista, mas enfim, é isso. Então a gente tem que respeitar a cultura deles e é isso, é a religião muito importante. Mulheres e monges têm isso. E aí, uma coisa interessante do dinheiro, assim, a gente notou desde que a gente chegou, o dinheiro é muito bem cuidado, diferente de Brasil, que às vezes você pega aquela nota que veio amassada de alguém que jogou no fundo do bolso e amassou. Aqui só se for uma Gente. pessoa muito porcalhona. Não é, isso é muito mal visto. Vão te olhar com uma cara tão feia a hora que você entregar essa nota. Você vai se sentir muito mal. Então não faça isso. Cuide das notas. Uma dobra, coloca certinho. Ou, se possível, se tiver como colocá-la reta, você entrega pra pessoa esticadinho, assim, com uma ou com as duas mãos. Por quê? Porque tem a cara do rei. E aqui, o rei, a monarquia, é algo levado muito a sério. Então, assim, existe um grande respeito pela família real.
e pelo rei. Então, se você falar mal ou você fizer uma brincadeira, tem muita placa do rei por aí. Não vai pensar em fazer bigodinho, sei lá o quê, Fazer uma zoeira. chiprinho pra você tirar uma foto. Se alguém te vê, isso é crime e leva E à cadeia. Até crítica, gente. Críticas à família real. Não é pra ser falado da cadeia. Exato. É punk isso. O fato de você tirar o sapato, já deve saber da Ásia, mas acontece bastante, é bem comum, né? Assim, não é toda loja, mas se tá entrando numa loja, sempre olha pra baixo pra ver se tem sapato fora. Tem sapato fora, tira o teu. E se você entrar, vão te olhar muito feio. E por que vão te olhar feio? Por causa desse costume do sapato, é porque eles acreditam que o pé é a parte mais suja do corpo. O sapato, por esse motivo, é muito sujo, porque tá, tipo, cobrindo o seu pé e te protegendo das outras coisas mais sujas que é o chão. E eles acreditam ainda mais que você entrar com o sapato sujo, você tá levando energias ruins pra dentro daquele estabelecimento. Então, seja uma loja, você tá trazendo menos prosperidade. Você tá, tipo assim, meio que amaldiçoando eles entrando com o sapato, é bem sério. Tudo vem de budismo, né? E inclusive por causa do budismo você não pode comprar bebida aqui todas as horas. Não só por causa do budismo. Não, tô falando besteira, não é por causa do budismo. Isso é por causa da escola. Mas é por causa do budismo também. Por causa do budismo e da escola não se vende bebida em determinados horários. Então, o ponto é que você não consegue comprar bebida de manhã até as 11 da manhã. E aí você consegue comprar no teu horário de almoço. No horário da tarde, chegou 2 horas da tarde, não vende até as 5 da tarde parado. E daí, depois das 5, ali pro horário da noite, você compra até meia-noite. Acabou de novo. Então... Fica ligado nesses fica ligado. horários pra você não ficar que nem a gente, querendo tomar cerveja 2 da tarde, nunca vai dar certo. Mas assim, ponto importante se levar em consideração. Se você for numa vendinha, ou num restaurantezinho, ou se você estiver no restaurante, num bar, em algum lugar assim, vão te vender, não tem problema nenhum. O que você não vai conseguir comprar é no 7-Eleven, No no mercado grande, porque daí eles têm sistema e o sistema bloqueia. Mas lugares que não tem sistema, eles vendem. Vai ser burlado. E acho interessante agora cair numa questão, gente, que está falando de horário, o Thai Time. O tempo tailandês. Eles vivem de outra forma, gente. Parece que o relógio aqui é diferente. As pessoas andam mais devagar, elas falam Fazem devagar. as coisas mais tranquilas. A língua, né? Ela é mais devagar. Por exemplo, as vogais Sawadee. que demoram, né? Faz- Sawadee. Sawadee. Sawadee Pimai. Parece que é tudo mais... Arrastado. E isso você vai perceber quando você for passar uma coisa num caixa e você tá com pressa, porque essa pessoa, ela vai, tipo, se chegou com rápido, ela olha, daí ela pega, daí ela vai, passa, vai buscar a sacolinha. Suave, não existe pressa. E se você se estressar, você vai ser o tolo da história. Ah, é. Porque Que aí vem a... eles têm uma coisa que é o salvar a face, que tem um nome, é Krenjai, se eu não me engano. Que é o sorriso tailandês. Isso. O que significa isso? Talvez você pense que é só simpatia. Eles E são alegres, é um povo tão simpático. Eles são simpáticos. Esse sorriso significa muitas coisas. Simpatia, timidez, vergonha e até indignação. Raiva. Então, tipo assim, qual é o salvar a face? Eles não querem demonstrar eles não querem te mostrar eles chateados, eles irritados. Essa intimidade demais, você não precisa ver isso. E porque é respeito também. É desrespeitoso eu te afrontar com a minha face ruim. Exatamente. Então, pra isso, eu sorrio. Ai, não faça isso não, meu querido. É meio baiano, né? Ou daí você pede uma comida e daí você fala... Aqui. Entendeu nada do Deu que nada, você é falou. outra coisa. É outra coisa. Se você precisa de algo muito específico, tem uma alergia a, sei lá, peanuts, de amendoim. Ou eu tenho alergia a peixe. Cara, Escreva no escreve. tradutor. Não tenta explicar e achar que ele entendeu, você vai ter um problema. Tipo, não é. Essa do sorrisinho, gente, é verdade, eles sorriem e você fica assim... No início você fica vendo aquilo como simpatia, mas você começa a ver em várias outras situações e aí você percebe que às vezes é simplesmente vergonha, ele sorriu pra disfarçar. É um sorriso de disfarce e a maior parte das vezes é simpatia, você cumprimenta, eles sorriem, é muito bom, é muito agradável estar aqui por causa desse Pois é, uma sorriso. energia boa isso no final, porque pensa... Todo mundo, mesmo que estiver estressado ou não, tentando manter uma boa energia, todo mundo sorrindo, sendo simpático, gentil, cordial, é maravilhoso. E daí, assim, eu comecei falando isso da questão de você discutir, porque eles vão te olhar realmente como tolo, porque você não sabe
se controlar, você tá agindo como uma criança birrenta, você tá se deixando estressar por algo. E dentro dessa cultura você não se deixa estressar, você é maduro porque você sabe ter autocontrole e levar uma situação com paciência, pacificamente e resolver mesmo que você tá indignado. Outro último ponto assim, cultural que eu queria apontar, que você pode se surpreender, é a questão dos ladyboys, né, gente? Aqui eles são... Como que é o nome mesmo? Dos ladyboys que eles dão aqui? Os katoi. 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 O Katoi. E são os transexuais. Então aqui, por ser uma cultura muito aberta, eles são um povo muito aberto pra decisões que você tomar, o que tiver na sua vida que você quer fazer, e não atrapalhar ninguém, não desrespeitar ninguém, tá ok, pode fazer. E eles são super receptivos, respeitosos. E agora, o transexualismo, enfim, ou a comunidade LGBT, tem a Tailândia como um berço, né? Porque foi onde iniciou as cirurgias plásticas, muita coisa nasceu aqui. E então hoje é uma parte da cultura deles. Sim. Aí você vai assim... Você vai ver em todo lugar. Em todo lugar, em todo atendimento. É o caixa do 7-Eleven, é o feirante, é a cozinheira, é normal. Assim, na verdade... Eu acho que a Raquel às vezes fala assim, nossa, você viu que bonito que era? E daí eu olho assim, o que que fez? Eu não percebo, assim, era alguma mulher que me atendeu. Uhum. Então, acho que pode ser algo, assim, que às vezes você não tá esperando e que é bem normal mesmo, assim. E é legal de ver, porque é uma cultura bem forte. Receptiva e... Ou seja, por que a gente tá falando desse ponto? Porque se você for desrespeitoso com eles ou falar uma coisa, o povo tailandês não vai deixar barato. Não vai te perdoar, cara. Porque, tipo assim, como assim? Você vem no nosso país e você desrespeita um dos nossos? Porque Exatamente. é todo mundo igual, entende? Todo mundo não igual. tem essa. E eu acho que é legal que, assim, que toda essa cultura da Tailândia, tudo isso que a gente passou agora pra vocês, faz esse país ser extremamente seguro. E isso pra gente, brasileiro, que eu fui assaltado mais de 10 vezes na vida, de diversas formas, eu acho que é algo meio impagável pra mim. É, assim, a segurança que você sente aqui de você parar a moto. Eu não sei quantas vezes eu já esqueci a chave na moto, cara. Eu não sei, perdi a conta quantas vezes eu deixei a chave, assim, ficar horas a moto lá, eu falo, nossa. Pacote com comida, tipo, pacotinho de marmita, coisa que a gente comprou, mochila a que mochila, já esqueceu. não, a mochila deixar assim, ela pendurada na moto, é normal, todo mundo deixa a mochila pendurada na moto, capacete, então, pelo amor de Deus, sério, você pegar e levar teu capacete Pra que você tá fazendo isso? Enfim, isso é muito diferente, você tem uma baixa criminalidade, porém, você tem sim criminalidade em áreas muito turísticas, muitas vezes de não tailandeses. Não dá pra falar que não tailandeses, né? Porque, cara, a gente até tava debatendo sobre isso. Não tem como a gente romantizar também. Os tailandeses são as melhores pessoas do mundo, eles nunca vão fazer nada de mal. Não, são pessoas como todo mundo, então tem gente boa, tem gente ruim, você não tem como contar que sempre vai dar sorte de ser todo mundo bem. E nas áreas super turísticas, por ter muita gente, eu acho, de todo lugar. De todo lugar. É maior o risco. Vai ter gente batendo carteira. Então, assim, segurança, eu acho que cuidado. Vocês são brasileiros, assim como a gente. Cara, é bolsa na frente, é você olhando os lugares. Você tá num lugar muito movimentado e que você tá sujeito a alguém passar correndo e pegar uma coisa tua. Então, você toma cuidado. Então, isso aonde? Na Walking Street, como tem aqui em Pattaya. Na Bangla Road, lá de Bangkok. Chinatowns. Todos aqueles lugares que junta, assim, que você mal consegue passar em algum ponto e que tem muito turista. Porque às vezes, assim, lugar assim mais de nativo, talvez você nem vá nesse lugar, que às vezes é uns lugar bem estranho pra gente, mas eu acho que ali é difícil de acontecer, porque é só nativo andando, não tem porquê. Mas lugar com turista, e assim você vai estar correndo perigo, então, quer dizer, perigo, não é isso. Não é perigo de vida, não é Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro, é muito suave, mas assim, é só aquele cuidadozinho básico pra alguém não passar e pegar teu celular correndo, uma coisa assim. Mas aí, os golpes comuns, isso talvez você já sabe, isso é mais falado em outros vídeos, que é aquele golpe do tuk-tuk, quando você tá indo perto de um templo, você vai visitar o templo e aí chega um cara de tuk-tuk, alguém te aborda e fala assim, o templo tá fechado hoje. Mas eu posso te levar pra um lugar muito legal e tal, vem aqui comigo e tal, faça um preço Ele bom. vai te levar em loja de joias, alfaiataria, umas coisas assim, bem nada a ver pra gente, mas pra fazer você ganhar dinheiro, porque ele ganha comissão. Então...
não é bem um golpe que o cara vai te roubar dinheiro, mas ele tá te roubando o dia. É. E aluguel de moto não é questão bem de golpe, mas existem as pessoas mais intencionadas. E que o cara vai chegar depois e tentar te colocar alguma batida que já tinha na moto, alguma coisa quebrada. Então, sempre filma Filme a toda a moto. Quando eles são sérios, uma coisa que você vai notar que o cara vai falar assim, filme a moto. É, não esqueça de filmar a moto. O É, cara é uma- vai falar. é básico, por quê? Porque ele sabe como ele te entregou a moto e ele quer que você tenha a prova de como ele te entregou a moto. Então, Tá. é pra ele, é a garantia dele, praticamente. Uhum. A preço de tuk-tuk sempre se negocia, não entra num tuk-tuk sem se perguntar preço e principalmente aceitando o preço que ele vai te dar. A menos que você queira gastar dinheiro, né? Tô nem aí, deixa esse cara me cobrar 1000 baht. É. Mas assim, vai sair a corrida de 100 lá, ele vai começar te cobrando 400. Então você tem que negociar preço porque é irreal o preço que eles jogam primeiro. E por isso, a gente às vezes tende a preferir Grab, Bolt, porque você tem preço fechado, porque com o taxista é a mesma coisa. Você tem que chegar, meio que negociar, ver que ele ligue o taxímetro a hora que você começa. Uhum. E aí eu diria assim, nesse ponto, a gente sempre prefere utilizar ou o Grab, que é o aplicativo de transporte e comida, ou o Bolt. O Bolt é um pouco mais barato, porém o Bolt É, em dinheiro vivo. é em dinheiro vivo. Você consegue cadastrar alguns cartões, mas, por exemplo, a nossa conta da Wise não dava. Quando eu mudei meu endereço para Malásia e recebi um novo cartão com Malásia, aí deixou eu cadastrar dentro do Bolt. Mas o brasileiro não dava, então talvez tenha que ser em dinheiro. Já tô adiantando isso para vocês, que são coisas que você só descobre na prática, meio que fazendo ali. Outra coisa legal que é bom mencionar, de dica, é que a Tailândia ela é muito aberta, muito livre, tudo bem. Liberou aquele negocinho, né, que vocês conhecem, o verdinho lá. Mas é extremamente rígida sobre outras drogas. Então são leis muito fortes. Até já teve pena de morte Para para brasileiro que vendeu tráfico, drogas. Nossa, tráfico, entrando aqui com droga em mochila, gente. Então, assim, eu não acredito que vocês têm nenhum tipo de intenção, mas se você pensa que aqui você tá liberado, você vai poder fazer sei lá o quê, Fazer festa lá nas ilhas, ficar muito doido. olha, Eu acho você que vai lá encontrar, talvez eu você acho. vai encontrar, mas vá nos lugares certos, porque se você for fazer esse lugar errado, você se Você ferrou. pode se dar muito mal, então tenha muito cuidado. As E leis cuidado são- com os prédios, por exemplo, aqui. Aqui nesse prédio tá cheio de aviso da planta verdinha ser proibida dentro do prédio. Eu acredito que no lugar lá de fumantes deve ser onde as pessoas podem, porque é liberado assim Ah, como o cigarro. mas- Preciso fazer um adendo nesse momento do vídeo. Essa semana que eu tô editando, estão mudando todas as regras. Eles lançaram uma proibição, dizendo que vai ter que haver médicos em todos os postos de venda e apenas para uso medicinal da plantinha. E tá tendo protesto, tem gente a favor, gente contra, e o cenário tá totalmente incerto, não se sabe o que vai acontecer, se realmente vai ser proibido, se não vai. Então você precisa buscar essa informação após essa semana para saber o que aconteceu. Que é liberado assim como o cigarro. Mas tá cheio de Mas placa. nos Não pode, elevadores não pode. Porque provavelmente quando foi liberado começaram a fumar aqui e os moradores se incomodaram e não pode. Pronto, Exato. rígido, já fechou. Então às vezes esteja preparado que é rígido quanto a isso, apesar de ser liberado. Isso não é bem assim a história, não é tão fácil. Talvez tá ficando fechado quase como Amsterdã, que você tem que ir Tem que ir nas nos coffee lugares shops, certos, né? É porque aqui as lojinhas são assim, né? A gente passa, tem muita loja que é fechada e com o ambiente Com ambiente. preparado. Umas então- lojas bonitas, tem Aham. uns clubes, negócio bonito, né? E claro que a gente já ficou hospedado em vários lugares que você sente cheiro, assim, é doidado. Ah, é. Nossa senhora, lá em Chiang Mai, assim, acho que se for apontar, Exato. Lá era o aroma. cheiro do negócio. Eu até brinquei quando tava primeiras impressões, falei assim, nossa, tem um Nossa, cheiro cheiro. típico aqui. Cara, a galera lá, assim, eu acho que eles tinham uma piscina embaixo, eles se juntavam, assim, era tipo à tarde, assim, Tinha todo muita gente. dia. E a gente ficava lá em cima, assim, em horário do nosso café da tarde, Foi um era... momento muito alegre e muito calmo Nossa, pra muito gente, calmo, né? Vai ver que A foi gente tava relaxado. Enfim. Ai, ai. Mas, Gente, enfim. agora um momento mais extras, assim, dicas, um Curiosidade. momento curiosidade, brainstorming, assim, de várias coisas. Os tailandeses falam inglês? Né, Eles entendem inglês? né.
É tipo Brasil. E você não entende eles também porque eles falam muito difícil. Eu vou ter que dizer que a gente perde nessa conta. O Brasil tá pior. Os tailandeses, eles ainda conseguem se virar um pouquinho, eles Nossa, se viram falam muito um pouquinho. bem. E eles sabem você os consegue. números, eles, né? Porque tem muito turismo. Uhum, e você consegue achar pessoas que falam muito bem inglês. A gente encontrou já, vamos dizer o que? Agora já tem uns 4? Nossa, muitos. Não, a conta já tá grande. Agora já foi. Porém, o que é o ponto sobre isso? Google Tradutor. A gente até falando antes no momento do vídeo, vai resolver algo importante, Google Tradutor. Ah, não entendeu. Às vezes a pessoa fala, ela repete 3, 4 vezes uma palavra e você não consegue Tem gente entender. que é fluente, mas você não entende nada. Então, por exemplo, o sorry, né? Que vira Sorry, soli. Então você fica no E às soli. Daí, Eles claro, tentam falar rápido. E eles querem falar rápido. Sorry. E pelo contexto, você várias vezes vai ter facilidade de entender, que é como isso, né? Mas existem coisas que, nossa, não dá pra entender. E é isso. O que é importante você saber em tailandês, que é legal, frasezinhas básicas que você vai ganhar o sorriso de muita gente, é você saber falar oi, obrigado, que é, né, aquela básico, que é o sawadee-krap. E sawadee-ka para as mulheres. O krap você vai repetir como homem, muitas vezes só pra dizer oi, pra dizer obrigado, porque a palavra é sawadee-krap, sawadee é o oi e o krap é essa finalização masculina e ka feminina, mas muitas vezes você só responde só krap. Passou por um caso assim, o porteiro, krap, é E o fechou. oi, é tipo, abaixou a cabeça e fala krap. Fechou. Obrigado. Kap com ka. E kapkun krap, mesma coisa, o krap, os kapkun e coisa. Isso. E aí, duas extras que acho que a gente usa bastante, eles ficam super felizes, que é o aroimak, Aloima, kap com Aloima. ka. Muito gostoso, obrigado. muito gostoso. Comeu no restaurante, sai e fala aroimak, a pessoa fica super feliz com você. Pouca pimenta, que é o my pet, só repetindo o que a gente já falou uma Linói, vez. pouquinho. Pouquinho. A gente não aprendeu muita coisa, gente, sorry. E foi isso, basicamente, a gente aprendeu. A gente aprendeu também Feliz Ano Novo. Sawadee Pimai. E tudo bem, Sawadee, Sabai Dimai. Sabai demais. Sabai Dimai, tudo bem. Enfim, ó, falamos várias já. E não pode esquecer de Wave, gente. Wave, me agradece. É respeito. Não precisa se curvar, não é pra se curvar. E existe uma questão disso da idade. Então, para quanto mais velha é a pessoa, mais você se curva, Mais né? você se curva. Você se curva É pra pra mostrar respeito. mais respeito. Mas você não se curva pra um jovem. Pra alguém mais novo que você. Ele é que abaixa a cabeça pra você. Você só faz assim, tipo. E muitas vezes você não sabe, né? Então é melhor você não curvar demais pra não parecer que você tá dizendo que a outra pessoa é muito velha. Então, tipo assim, só um pouquinho, É só assim. né? Quando você for Só assim. agradecer por alguma coisa. E é isso. Moedas, guarde moedas de 10 e moedas de 1. Você vai precisar lá pras máquinas. A máquina de água vai tudo as moedas de 1 e a máquina de lavar roupa vai as moedas de 10. E você precisa mesmo, e às vezes, dependendo da cidade que tá, é uma luta ficar guardando essas moedas. Por isso que eu tô falando isso, que a gente já ficou caçando moeda pra poder lavar roupa. E a gente já ajudou pessoas que estavam caçando moeda para lavar roupa. Então, guarda as moedas de 10, já separa aquele tanto pra semana, as moedas de 1 pra você encher teus galão, isso vai fazer diferença. E dentro da questão do dinheiro, não dê notas de 500, 1000 bar pra um comerciante de, sei lá, da feirinha. Porque eles não têm tudo esse dinheiro. E aí eles vêm com um troco lá contado, talvez 1000 trocado, e você vai tirar todo o troco deles. Então é melhor você ir no 7-Eleven trocar. Exatamente, troca o dinheiro antes. Já aconteceu da gente chegar nas feirinhas grandes, bem grandes não, né? Mas não que ele tem tem muito problema. movimento, às vezes ele pergunta pro do lado, ele pega e troca ali na hora e se vira. Mas se for naquele restaurantezinho que tá mais deslocado, às vezes, e você só tem as notas, pergunte antes, porque eu já fiz assim, tipo, putz, tá, tamo aqui, eu tô com a nota. Você tem troco? Ah, não. Tá, então peraí, eu vou no 7-Eleven, pedir a comida, a Raquel ficou esperando lá e eu fui no 7-Eleven trocar o dinheiro pra voltar. Então, às vezes eles não têm esse troco, porque a nota é muito grande, porém, o ATM só dá nota de 1000. Então, você se enche disso e depois você precisa ficar trocando essas notas. Não pise no dinheiro. Tem a cara do rei, você vai ser preso. História. Não toque no dinheiro dessa forma. E daí tem uma coisa engraçada que é o hino nacional, gente. 6 horas da tarde e 6 horas da manhã. Toca o hino e você precisa ficar parado em estátua, não respire, senão vão atirar na sua cabeça. Não vão, gente, mas juro que eu pensei isso. Porque, cara, a gente tava no aeroporto, do nada, todo mundo parou e uma música começa a tocar. Parecia aquela música do Squid Game que toca na bonequinha lá.
Cara, mas não mexeu o olho, gente. Todo mundo... E não cantavam, não era nada, não se mexia. Eu falei assim, ferrou, brincadeira do congela e eu tô me mexendo, vão atirar em mim. Enfim, acontece 2 vezes no dia, dura uns 30 segundos. É engraçado quando se viu isso a É primeira vez. muito esquisito. Muito esquisito. Bom, mas enfim, E a última legal, é- diferente. Nunca ande sem cueca. Você também vai ser preso. na Mulheres, Tailândia. não se preocupem, vocês podem andar sem calcinha, mas os homens sem cueca não pode. Se você gosta de andar bem solto lá, assim, com a tromba do elefante lá solta, na bom, Tailândia você menos. tá ferrado, porque se verem isso, vão vir atrás de você. Não pode, é verdade. Não pode, é muito desrespeitoso, enfim, os motivos vocês sabem. E é isso, acho que a gente deu todas as Nossa, nossas cara. dicas. Falamos muita Pô, foi coisa. uma passagem Cansou? de zona Ficou enorme, muito cansaram. grande? Desculpa. A gente Desculpa. tinha que abordar tudo. E... Ficou faltando alguma coisa? Você ficou com dúvida? Eu espero que não. Mas se ficou, deixa nos comentários pra gente saber. E principalmente, se você puder, tem o Valeu Demais nesse vídeo. O Valeu Demais, ele ajuda a ranquear nosso vídeo muito bem. Se esse vídeo é relevante, a gente já falou antes. Já falou. E então, se puder, ajuda a gente dessa forma. O YouTube vai entregar muito mais, vai ficar ranqueado quando as pessoas perguntarem sobre dicas da Tailândia. Nosso Ah, vídeo é. vai aparecer lá nas primeiras Nas posições. E isso pode ser por 20 centavos, Uhum, né? E exato. a gente não tem como fazer, então se você puder, ajuda muito no nosso canal. Por favor. Ah, é. É isso, gente. Terminamos nossa série de vídeos. Afinal, dá pra morar na Tailândia? E agora eu te pergunto, afinal, dá pra você vir na morar? Tailândia? Cara, eu achei a gente, das dá. nossas formas, a gente foi e passou esses 12 meses aqui, foram incríveis. Eu tô meio triste, tá chegando ao final. É. Bom, mas isso é outra história. Fica para um próximo capítulo da nossa história, se você acompanha, a gente conta mais. Mas, gente, obrigado por assistirem até aqui. E nos vemos na próxima. Tchau! E